Esse é o vídeo que você está esperando, eu tenho certeza. Sabe por quê? Primeiro que são filmes incríveis na Netflix, são filmes ótimos. E segundo lugar, são filmes todos baseados em histórias reais incríveis. É sério, você não tem noção, falo muito isso, pessoal, mas realmente você não tem noção de como esses filmes são bons e todos estão disponíveis no catálogo da Netflix. Fiquem comigo até o final do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais uma Invasão. Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de filmaços no catálogo da Netflix e também todos baseados em histórias reais incríveis. Não tem só drama aqui não, tem histórias malucas incríveis que você não vai acreditar só assistindo mesmo. Mas antes de mais nada, eu preciso acreditar no seu like, né? Então manda o seu like no começo do vídeo, não esqueça do like, pessoal, ajuda demais o nosso trabalho aqui. E também se inscrevam nesse canal e se você quiser, dê um seguir lá no Instagram, o link está na descrição. Também deixo dicas lá de vídeos curtos, todos os dias tem dicas lá também de filmes e séries, me sigam lá também. Eu vou te indicar o primeiro filmaço no catálogo da Netflix baseado numa história real maluca. Você não tem noção de como é maluca essa história, pessoal. Estou falando do filme Altos Negócios, do ano de 2020. Já falei desse filme em algum momento no passado, porque realmente é uma trama que eu gosto muito, e quando a gente assiste esse tipo de história, e vê que é uma história, foi uma história real, foi algo que aconteceu, você desacredita. Só depois que acaba você vê lá nos créditos, né? Tudo que aconteceu com as pessoas, enfim. Mas esse filme é um filme alemão que conta uma história maluca sobre Victor, que foi um jovem que ele cresceu com uma ambição de ser uma pessoa rica, de ter grana. E o que eu sempre aprendi, pessoal, é que a ambição, ela é algo bom para o ser humano. O ser humano tem que ter ambição, tem que querer as coisas, não tem nada de errado nisso. Só que o problema é quando ele vai partir para a ganância, porque a ganância faz o ser humano quebrar as éticas morais e fazer de tudo, inclusive coisas erradas, para conseguir o que ele quer. O que acontece nessa história doida. Victor é um jovem que tinha a ambição de ser rico, cresceu, dali então ele começou a trabalhar no mercado imobiliário e enxergou uma janela, uma oportunidade de fazer uma coisa muito errada, prejudicando diversas vidas, diversas pessoas. Dali então ele começou a ganhar muita grana. Ele montou todo um sistema organizado para aplicar esses golpes, começou a ganhar muita grana, só que é claro que isso não vai ficar bem assim. Na verdade, tudo vai começar... Bom, assistam, pessoal, vocês não têm noção. O ritmo desse filme é frenético, não é um filme de drama, é um filme que tem um toque de humor em alguns momentos, tudo de forma equilibrada, mas que tem uma história maluca muito, muito interessante e está no catálogo da Netflix. Esse filme é muito bom, eu particularmente gosto demais, principalmente pelo ritmo que ele tem e porque ele fala sobre causas e consequências de coisas erradas na vida. Então, esse filme é muito bom, assistam agora mesmo. Agora um outro, acho que é uma das histórias mais malucas que eu já vi. É sério, pessoal. Esse daqui você precisa assistir, caso você não tenha visto. É um filme que já esteve no catálogo da Netflix diversas vezes. Ele vai e volta e voltou para o catálogo da Netflix. Um dos filmes que tem as histórias mais malucas que eu já vi, baseados em histórias reais. Eu estou falando do filme Sem Dor, Sem Ganho. Esse filme realmente é uma história muito maluca. Além do que tem atores muito bons, o Mark Wahlberg, o The Rock. E temos uma história aqui interessantíssima e muito doida. O filme é do ano de 2003. Uma belíssima direção, um ritmo muito bom. Tem um toque de humor ácido, até mais do que o primeiro filme. Só que tudo na medida, de uma forma que funciona muito. É quase, eu disse quase, uma comédia, ok? Mas o ritmo do filme é muito bom e é isso que mais me chama a atenção nesse filme, além de ser uma história maluca e real. Se você ficar até o final nos créditos, você vai ver que os caras fizeram as coisas que eles fizeram mesmo aqui nesse filme, pessoal. A história é sobre alguns fisiculturistas, entre um deles interpretado pelo Mark Wahlberg, que é um cara muito nacionalista, né? Ele é contra a imigração, ele não gosta de imigrantes, tudo. E eles acabam tendo uma ideia maluca de sequestrar um milionário, um multimilionário imigrante. Dali então eles vão se meter numas tretas, pessoal, que vocês não imaginam. Cada vez que se tenta consertar uma coisa, mais as coisas vão dando errado em torno disso, e as coisas que eles fazem são coisas bizarras, vocês não têm noção. O filme ele é muito bom, tem um ritmo frenético, trilha envolvente, atuações ótimas, e com Mark Wahlberg, que pra mim nunca dá errado. Eu gosto de todos os filmes desse ator. Então assistam Sem Dor, Sem Ganho, no catálogo da Netflix, baseado incrivelmente numa história real. A gente pensa que história real é só drama, né? Não, esse aqui é uma história incrível, maluca, e você tem que assistir agora mesmo. O próximo filme que eu vou te indicar é um filme mais pautado no drama, uma história real também muito inspiradora, muito emocionante, é um dos filmes mais emocionantes que você vai assistir, que se chama A Cabana, do ano de 2017.
Esse filme eu já falei também quando ele chegou no catálogo da Netflix, falo novamente porque ele é um filme maravilhoso. Esse filme tem uma nota altíssima no IMDb, uma satisfação de público muito alta, muito grande também, principalmente porque conta uma história real sobre um cara que ele teve um trauma muito pesado familiar. Eu não deixarei spoiler aqui, mas é uma coisa pesada mesmo, beleza? Depois de um certo tempo ele acaba recebendo um convite misterioso para ir para uma cabana isolada. Ele vai para aquele lugar e naquele lugar ele experimenta uma experiência com Deus. Então, segundo ele, depois teve o livro, o filme é baseado no livro, tudo, e vocês vão entender toda a trajetória desse cara e tudo que ele vai, quais são os aprendizados que ele terá nisso, tudo que ele vai passar dentro desse local. Pessoal, sem demais spoilers, só posso falar o seguinte: se você gosta de espiritualidade, se você é religioso, se você curte esse tipo de temática, esse é o melhor filme para você assistir hoje e baseado numa história real, também uma incrível história real. Pessoal, assistam A Cabana, que é sensacional, inspirador, mas também triste até certo ponto, mas que vale muito a pena estar no catálogo da Netflix. O próximo também, esse é um dos melhores. Não, você não tem noção. Esse é um dos melhores no catálogo da Netflix. Esse filme também tem uma nota acima de 7 no IMDb, foi indicado a diversos prêmios e também tem uma nota de satisfação de público muito alta, superando 80%, só para você ter ideia. O filme se chama O Set de Chicago. É uma produção muito grandiosa, que se passa no período ali já beirando o ano 70 e conta uma história muito interessante sobre algumas pessoas que estavam participando de uma manifestação contra a guerra do Vietnã, já que foi um negócio meio esquisito que estava acontecendo na época, tem muita controvérsia sobre esse período, né, dos Estados Unidos e tudo. Eles estavam protestando e alguns deles foram acusados por incitar ali problemas em torno dessa manifestação e eles estão sendo acusados, correndo o risco de serem presos. É baseado numa história real. E isso fala muito com o que acontece na atualidade hoje em dia. Bom, eu não vou comentar sobre política, pessoal, mas é algo que, né? Bom, enfim, eles estão sofrendo justamente com essas acusações. É um filme que ele vai para uma pegada de tribunal também, ao mesmo tempo que tem alguns flashbacks explicando a trajetória deles até chegar àquele ponto. E o filme ele é muito poderoso na narrativa, a trama é envolvente, as atuações são belíssimas, além do que a cinematografia é maravilhosa, te convidando, te transporta para aquele período mesmo, faz você acreditar em tudo que você vê no filme, especialmente nos cenários, os figurinos. Eu gosto muito desse tipo de temática. É um filme um pouco carregado no drama, um pouco carregado também na narrativa, mas que vale a pena cada minuto. O Set de Chicago é muito bom, pessoal. Assistam. Se é um tema que não te interessa, se eu fosse você, eu daria uma chance, porque realmente ele vale a pena cada minuto. Agora, o que vale cada minuto mesmo aqui é o seu like. O like para você é fácil e me ajuda demais. Não esqueçam, por favor, do like. Mais uma vez eu venho reforçar aqui, beleza? First They Killed My Father também é um filme sensacional que está no catálogo da Netflix do ano de 2017, dirigido pela Angelina Jolie. É um bom trabalho que ela fez, uma ótima direção aqui, com uma cinematografia belíssima também, com uma recriação de época maravilhosa. Ela fez uma ótima direção. Ela tem os filmes que ela dirige, eu gosto também, pessoal. Já falei desse filme no passado, também é uma história real incrível, triste pra caramba, infelizmente, sobre uma menina chamada Lo Yong, acho que é assim que fala, Lo Yong. Ela foi infelizmente vítima do sistema comunista no Camboja, acabou sendo transportada para um lugar, separada da família, e vai contar a trajetória dela e também de outras crianças que foram vítimas desse sistema. E é um sistema que realmente ele devastou esse local, devastou esse lugar, e vai mostrar toda a trajetória dessas pessoas e toda a maldade das pessoas por trás disso também, de forma emocionante, e tudo que ela tinha que fazer para sobreviver. O filme ele é muito bom, ele tem uma trama poderosa, envolvente, belíssimas atuações, com uma ótima direção da Angelina Jolie e vale a pena cada minuto. Se eu fosse você, assistiria também. Agora espera o próximo, porque o próximo também é um filme sensacional, bem mais recente que os outros, do ano de 2022, e uma história maluca, pessoal, maluca, boa pra caramba, que se passa em período da Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando do filme O Soldado que Nunca Existiu. Esse filme tem uma história muito curiosa, são diversas histórias criadas em torno do período da Segunda Guerra Mundial, mas nos bastidores. Não é um filme de guerra, mas é um filme de estratégia. E eu gosto muito desse tipo de filme, porque os britânicos na época, eles tiveram uma ideia muito maluca, muito ousada, para tentar desviar a atenção dos nazistas, para facilitar a invasão da aliada Sicília na época. E foi uma trama muito, mas muito audaciosa. Eles criaram um soldado fictício, morto, deixaram no local onde eles iriam encontrar, os nazistas iriam encontrar,
Eles construíram toda a característica do cara para eles se enganarem a tal ponto, para ter uma pista falsa, para mudar a atenção deles, para aí sim os aliados conseguirem fazer o que eles queriam. Dali então, tudo fica muito tenso em torno da história, porque você vai ver toda a trajetória dessa trama, toda a execução dela e, claro, se isso deu certo ou não. Então é um filme muito bom. Também temos atores maravilhosos, inclusive Colin Firth. É um filme bom demais, que vale a pena e é uma história doida, baseada numa história real. Eu não falei que essa lista estava boa? Agora, se você não curtiu essa, primeiro deixa o like, se inscrevam, mas se esses filmes não foram para você, primeiro eu quero saber por qual você quer começar, mas se essa lista não foi para você, eu vou te trazer uma outra da Netflix que eu fiz esses dias. Só tem filmaço, pessoal, um melhor que o outro, lista diversificada. Vem comigo nesse vídeo também, tá bom? Obrigado por terem ficado até o final do vídeo, é sempre muito importante. Um beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!